ver se vai. Aqui. Bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse em relação a essa aula, em relação a nenhum produto dos quais eu vou falar. Então, tudo que eu vou falar aqui é baseado em evidência científica e sem nenhum conflito de interesses, tá bom? Bom, quem já assistiu minha aula já deve ter visto esse gráfico mais de uma vez, né? Então, assim, acho que esse gráfico mostra a importância da nossa especialidade como uma das especialidades mais importantes hoje da medicina, e eu tenho muito orgulho de falar isso, e aqui no Canadá isso é muito reconhecido. Eu acho que no Brasil a gente ainda está brigando um pouco, né, para que a nossa profissão ainda seja mais reconhecida, vamos dizer assim, mas aqui no Canadá a gente já é reconhecido como o médico do perioperatório e a gente tem uma importância grande no plano inteiro do tratamento do paciente. Isso é muito legal. Inclusive, eu estava conversando com os meninos, o ano que vem a gente deve ir para o Winnipeg para fazer uma especialização em medicina perioperatória. Né? Então, isso está crescendo muito. Então, se a gente pegar a nossa especialidade quando começou lá em 1846, a gente era o médico que ia lá e fazia o paciente dormir o mais rápido possível para o cirurgião amputar a perna, tirar o tumor da mandíbula e acordava o mais rápido possível, tchau, e não queria mais ver o paciente. Hoje não, né? Hoje a gente sabe que tudo que a gente faz para o nosso paciente, desde o pré-operatório, com pré-reabilitação, com diminuição do tempo de jejum e etc., influencia no intraoperatório, e tudo que a gente faz no intraoperatório influencia no pós-operatório, às vezes anos após do paciente passar pela cirurgia. Então, eu acho que a reposição volêmica nesse contexto tem uma importância fundamental, né? A gente vai ver que muitas das coisas que a gente faz no intraoperatório tem influência grande, inclusive em mortalidade dentro do primeiro ano ou mesmo dentro dos 5 primeiros anos pós-cirurgia. A gente tem que lembrar que a mortalidade perioperatória, né, pós-operatória do paciente cirúrgico no mundo ainda gira ao redor de 2%. Então, isso é 1 para cada 50 pacientes vão morrer nos primeiros 30 dias pós-cirurgia. Então, assim, o que a gente pode fazer dentro da nossa especialidade para melhorar isso? Tem bastante coisa que a gente pode fazer e pensar melhor sobre a reposição volêmica provavelmente vai ajudar a diminuir um pouco essa mortalidade no futuro. Bom, então vamos começar com aspectos gerais, fundamentos que a gente escuta, e até foi engraçado que eu dei aula para os alunos aqui essa semana no Canadá, e alguns dos conceitos que eu tinha lá quando eu era aluna e de começar a estudar, eu acabei tirando da minha cabeça, eles também têm aqui a mesma coisa, né? Então, por exemplo, terceiro espaço. Perdas para o terceiro espaço. Não existe terceiro espaço, né? A gente sabe que as perdas que a gente tem são para o interstício, para o tecido intersticial. Não existe um espaço mágico, né? Eu estou assistindo Dark agora, que é uma série, então parece que você entra na caverna e aparece num outro lugar, né? A gente perde, sim, fluidos, e esse fluido vai para o interstício e vai causar o que a gente conhece como edema, ok? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre as perdas insensíveis. Então, quando eu era residente, e até provavelmente quando o Lucas ainda era residente, né, e a gente está falando de bem mais recente, a gente acabava repondo as perdas insensíveis de uma forma extremamente agressiva para o paciente, né? Então, se a gente pensasse, por exemplo, num paciente que ia ser submetido à cirurgia abdominal aberta, por exemplo, uma colectomia aberta, a gente às vezes fazia para esse paciente 10 ml por quilo por hora, né? Até mais, às vezes, para reposição de perdas insensíveis, que são aquelas perdas que são geradas pela respiração, perspiração, evaporação e etc. Mas, gente, desde a década de 70, a gente já sabe que perda insensível, mesmo em grandes cirurgias com alças todas expostas, não passa de 1 ml por quilo por hora.
Então, aquilo tudo que a gente dava de cristalóide para o paciente, para repor perda insensível, era tudo causador de edema, porque não tinha, né, o porquê fazer aquilo. Ah, Laís, mas meu paciente fica de jejum, ele fica de jejum 10, 12, 14 horas, às vezes, né? A gente tenta implantar o ERAS, mas ainda não deu certo e tal. Ele não tem uma perda grande porque ele ficou de jejum? Também não. A não ser que esse paciente tenha passado por um preparo de cólon, e aí sim existe uma perda volêmica importante. Para quem já fez preparo de cólon sabe o quanto você fica desidratado. Com exceção desses pacientes, a perda volêmica do jejum que a gente faz durante 10, 12 horas, ela é no máximo 300 a 400 ml. Então, sabe aquele sorinho que a gente abre enquanto está induzindo, fazendo as drogas? Muitas vezes é o suficiente para você repor jejum pré-operatório. Existem vários trabalhos interessantíssimos usando diluentes coloridos, né, contrastes para dosar o volume circulante efetivo, e todos eles concordam nesse parâmetro. Então, aquelas contas todas que a gente fazia, né, para repor o jejum do paciente, a gente exagerava também no volume, né? Uma coisa que é importante a gente lembrar, então, o terceiro espaço não existe, mas existe sim edema, e edema intersticial é importante, por exemplo, edema de alça, e a gente vai ver um artigo falando mais para frente o quanto isso é importante, né? A gente sabe que a manipulação das alças intestinais, por exemplo, por si só, ela já causa um aumento no volume intersticial dessa alça, então edema dessa alça de até 10%. Quando você faz uma reposição volêmica em estudos experimentais de 5 ml por quilo por hora, você dobra esse edema. Imagina quando a gente fazia aquelas reposições volêmicas megalomaníacas que a gente deixava o paciente totalmente hidropônico. Então, esses conceitos a gente tem que ter muito claro na cabeça hoje para poder fazer uma reposição volêmica de qualidade. E a gente está falando de artigos que não saíram ontem, a gente está falando de artigos que saíram na década de 70, na década de 90, no início desse século. Então, esses conceitos têm que estar bem claros. Bom, então, só para a gente fechar de uma vez, né, o que não é espaço intersticial. Tá quebrando a internet? Não, tá bem, né? Tá. Então, o que é isso? Então, tá. O que é espaço intersticial? O que não é espaço intersticial? Não é terceiro espaço. O único espaço que não é intersticial é o espaço transcelular, que corresponde à secreção gastrointestinal, ao líquor, aos líquidos oculares, tá bom? O resto é espaço intersticial. O que estiver fora do vaso e não estiver no espaço transcelular está fazendo edema. Ok? Muito bom. Bom, esse é outro gráfico extremamente famoso para quem estuda reposição volêmica, e ele é muito importante de ser entendido, né? Porque ele mostra para gente o quanto é difícil, o quanto é quase uma arte mesmo a gente conseguir deixar o paciente euvolêmico quando ele está sendo operado. Né? A gente está falando de um paciente que está sofrendo um procedimento que está causando inflamação nesse paciente, que geralmente é repleto de comorbidades, né? E cada vez mais a gente está anestesiando pacientes com mais comorbidades, mais idosos, mais frágeis, que muitas vezes sofreram preparo de colo, que muitas vezes receberam bloqueio de neuroeixo, estão todos vasodilatados, né? Por conta do bloqueio de neuroeixo. E aí a gente tem que entender essa dinâmica toda e deixar o paciente num balanço volêmico zerado. É praticamente impossível. Né? Então, se a gente não tiver um plano bem feito na nossa cabeça, baseado em variáveis hemodinâmicas, e depois a gente vai chegar aí, mas em variáveis hemodinâmicas pré-estabelecidas, que não precisam ser super tecnológicas, podem ser coisas simples do dia a dia, a gente vai acabar caindo para um dos dois extremos da curva. E o extremo de deixar o paciente hipovolêmico, de deixar o paciente muito seco, é muito ruim, porque a gente causa hipoperfusão tecidual e morte tecidual, consequentemente, porque essas células não têm oxigênio para trabalhar. Por outro lado, se a gente cai para o outro lado da curva, que é a curva mais hidropônica, né? Então, deixando o paciente um pouquinho mais cheio de volume, a gente vai causar
todo esse edema que a gente conversou, promovendo, então, edema pulmonar, disfunção pulmonar pós-operatória, maior tempo de UTI, pneumonia, íleo pós-operatório, aumento das demandas cardíacas com falência cardíaca pós-operatória. Então, assim, não é fácil. E isso a gente está falando de um paciente que está na nossa mão no centro cirúrgico, mas que não chegou para a gente inflamado. Se a gente pega um paciente para anestesiar, se a gente recebe um paciente para anestesiar que já vem inflamado, por exemplo, um abdômen agudo perfurativo, um paciente que veio da UTI com sepse, esse intervalo de segurança que a gente tem, né, essa abertura da curva que a gente tinha antes, né, que era praticamente um U e dava para a gente um pouco de margem para trabalhar com volume, acaba se restringindo muito e se tornando praticamente um V aqui, né? E aí o nosso ponto de objetivo, né? A nossa meta aqui acaba sendo realmente muito difícil de ser atingida. Então não é fácil. E é por isso que tem tanta controvérsia na literatura. É por isso que se você... Hoje eu estava lendo mais coisa para tentar trazer mais coisa nova e tal. Tá saindo um artigo por dia, né? É muito difícil a gente ficar totalmente atualizado, mesmo quem gosta muito do assunto e estuda bastante isso, né? Porque é muito difícil fazer. Bom, e somado a tudo isso, a gente tem que lembrar que o nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Assim, a gente tem tantos mecanismos compensatórios de perda volêmica que é bonito de estudar a fisiologia, né? Então, vamos pensar, por exemplo, quando acontece um trauma cirúrgico, né? Quais são as alterações fisiológicas do paciente? Bom, sempre que a gente tem um paciente que está sofrendo um trauma cirúrgico, a gente tem liberações hormonais no nosso organismo que vão culminar com a retenção de fluidos. Então, por exemplo, a liberação de ADH, que aumenta a reabsorção de água pelos rins, diminuindo a diurese e diminuindo a concentração plasmática de sódio para reter mais fluido no intravascular. Além disso, a gente tem aumento da secreção de aldosterona e renina, também com retenção de sódio e excreção de potássio. Então, isso também retém água no organismo. Então, no final das contas, se a gente não tomar cuidado, mesmo pensando um pouco mais, refletindo um pouco mais sobre aquilo que a gente está fazendo de fluido, se a gente não tiver essa fisiologia na nossa cabeça, a gente acaba tendendo a deixar o paciente um pouco mais encharcado no pós-operatório. Bom, esse é um artigo muito interessante, acho que é um dos artigos mais importantes da época de quando eu comecei a estudar a reposição volêmica, que é um artigo de 2002, do início desse século, já quase 20 anos, dizendo quais eram as consequências gerais, principalmente, do excesso de fluidos no intraoperatório. E elas são várias, como a gente já viu, né? Coisas que a gente, por exemplo, não lembra e que a gente pode influenciar, né, exagerando nos fluidos durante o intraoperatório, por exemplo, as alterações de coagulação que a gente faz nesses pacientes. A gente dilui fator de coagulação, podendo levar esse paciente a ter maior sangramento no pós-operatório. Mas pior que isso, a gente pode causar lesão endotelial nesses pacientes pelo excesso, principalmente de cristalóides. E a hora que a gente faz lesão endotelial desses pacientes, né, a hora que a gente lesa o glicocálix desses pacientes, a gente expõe o endotélio, o fator tecidual do endotélio às plaquetas. Então, por um lado, a gente dilui fator de coagulação, mas por outro lado, esses pacientes ficam mais suscetíveis a, por exemplo, TVP e TEP. Então, coisas que a gente, às vezes, não tem a noção de quanto a gente pode piorar um desfecho de um paciente só porque a gente já exagerou nos fluidos, por exemplo. Outra coisa, deiscência de anastomose. Por que os pacientes têm deiscência de anastomose? É porque o cirurgião não foi hábil o suficiente para fazer a sutura? Muitas vezes não. Muitas vezes tem tanto edema de alça que simplesmente a sutura não foi eficiente, né? E isso é uma contribuição da mão do cirurgião na alça, do tempo cirúrgico, do tanto de inflamação, mas também da quantidade de volume que a gente deu. Bom, e
aí, esse é um artigo recente, saiu em 2018, que mostra uma coisa extremamente interessante. Ele mostra que o exagero na quantidade de fluidos no intraoperatório, ele é tão deletério para o intestino quanto sepse ou endotoxemia. Então, ele causa tanto ilho quanto um paciente séptico ou que teve uma endotoxemia durante uma cirurgia, por exemplo. Então, a hora que a gente começa a olhar esse tipo de dado, a gente percebe que não é só o edema pulmonar, né, que a gente se preocupa tanto, ou, enfim, outras consequências mais óbvias da reposição volêmica exagerada. Tem muito mais coisa por trás e que muitas vezes a gente não vê, porque esse paciente vai complicar 3, 4 dias depois da cirurgia. E essas consequências podem ser deletérias, inclusive fatais, nos primeiros 30 dias. Bom, então estou aqui defendendo a restrição volêmica para os meus pacientes, certo? E aí, em 2018, no final de 2018, me aparece esse artigo na literatura, publicado no New England. O New England, aquele jornal que todo mundo comenta, que para quem é cientista é a Bíblia, né? O New England, Lancet, Nature, é aí que a gente quer publicar, é praticamente impossível, né? E aí me aparece esse artigo dizendo que a reposição volêmica mais restritiva nos pacientes de cirurgia abdominal de grande porte causa mais alteração renal, causa mais insuficiência renal pós-operatória e, consequentemente, pode levar tardiamente à mortalidade. Apesar de eles não conseguirem provar isso, da mortalidade ser semelhante, a diferença de insuficiência renal foi significativamente maior nos pacientes da reposição restritiva de volume. E o que foi a reposição restritiva versus a reposição liberal desse artigo? A reposição restritiva, eles deram 5 ml por quilo por hora de volume, que o anestesista podia escolher se ele queria dar um pouquinho de colóide ou cristalóide, enfim, era a descrição, era a respeito do anestesista que ia fazer. E no liberal, que foram o outro braço, de também 1.500 pacientes em cada braço, um monte de paciente, 10 ml por quilo por hora. Bom, eu fiquei desse jeito, né? Falei, caramba, eu tenho estudado tanto isso, né? Será que tá todo mundo errado, né? Todas as pessoas que eu escuto falar que eu admiro tanto e que eu acredito pelos meus estudos, né? O que tá acontecendo, né? O que aconteceu nesse estudo? Eu fiquei muito na dúvida. E aí, uma das oportunidades que, graças a Deus, né, essa ESP me deu foi poder conversar com o Jean-Louis Vincent, que é o meu ídolo. Tem assim, a Jean-Louis Vincent e depois tem o Luquinha, né? É a minha hierarquia de ídolos na anestesia. De conversar com ele. Eu falei assim, professor, pelo amor de Deus, me dá uma luz, porque, assim, eu queria saber a sua opinião. E aí é muito legal, porque ele tem... graças a Deus, assim, eu tinha a mesma opinião do que ele. Quando ele falou o que ele pensava sobre o artigo, e depois deu aula sobre o artigo, era exatamente o que eu pensava. E é o seguinte, esse mesmo grupo que publicou esse artigo tão avassalador em 2018, e que mexeu com todo mundo, né, que faz reposição volêmica, dizendo que a gente tinha que voltar atrás e começar a dar um monte de volume para o paciente de novo, eles publicaram em 2012 essa revisão sistemática, que é uma das melhores revisões sistemáticas que eu já li de reposição volêmica desde sempre, né? Eles fizeram uma revisão sistemática onde eles comparavam pacientes que tinham recebido o que os autores dos artigos individuais consideraram como uma reposição volêmica restritiva, compararam com uma reposição volêmica mais liberal, de acordo também com o artigo original, e com a terapia volêmica guiada por metas hemodinâmicas, por alvos hemodinâmicos, então alvo controlado. E aí, essa meta-análise tem quase 4.000 pacientes, é uma meta-análise boa, de bastante paciente. E aí, o que eles encontraram nessa meta-análise? Um negócio muito interessante.
que quando eles compararam reposição volêmica restritiva versus liberal, parecia que a reposição volêmica restritiva realmente era melhor, dava menos edema, tinha menos edema pulmonar, íleo, todas as complicações relacionadas ao excesso de volume. Quando eles compararam reposição volêmica guiada por metas com a reposição volêmica liberal, também a reposição volêmica guiada por metas foi melhor do que a reposição volêmica liberal. Mas olha que interessante, o volume administrado na reposição volêmica guiada por metas, quando comparado à reposição volêmica liberal, foi igual. Então a gente dava, geralmente, né? A gente dá o mesmo volume de total para um paciente que, na nossa cabeça, está um pouco mais restritivo do que aqueles pacientes que receberam a reposição volêmica liberal, de acordo com os próprios autores. Bom, primeira coisa, quando a gente vai ler reposição volêmica na literatura, o que é restritivo e o que é liberal varia de todas as formas. Então, alguns artigos que consideraram liberal, se você pegasse um artigo que considerava restritiva a reposição e comparasse os volumes, eles eram semelhantes. Então, foi difícil para eles separarem esses artigos. Mas a mensagem desse artigo é muito clara. Não é o volume total que faz diferença, desde que você não exagere no volume total, que você tenha todos esses conceitos que a gente conversou antes na cabeça. O que influencia de verdade é quando você dá esse volume e que tipo de volume que você está dando, né? Então, o que parece fazer diferença é o momento e a qualidade do volume, ok? Bom, a gente vai voltar aí. Esse é um artigo que eu gosto bastante, então quem gosta do assunto e quer ler um artigo de revisão para pensar um pouco sobre o assunto, esse é um artigo legal. Ele foi publicado em 2017 e ele discute as bases fisiológicas da reposição volêmica. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar e não pode esquecer de jeito nenhum é que cada fluido que a gente administra para o paciente, ele é um remédio diferente. E ele vai ter suas propriedades farmacológicas, incluindo a farmacocinética desses fluidos. Alguém levantou a mão aí, talvez tenha uma pergunta. Então, o que a gente não pode esquecer? Cristalóide, seja ele qualquer cristalóide, pode ser solução salina ou plasma light, né? Então, que são totalmente diferentes na sua composição, em termos de eletrólitos e tal, de ser balanceado ou não balanceado. Os dois são cristalóides. E o que a gente sabe é, cristalóide administrado na veia só fica 20% do volume total na veia 20 minutos depois que você administrou. Então, você pega aquele paciente, por exemplo, de cirurgia abdominal grande, que você administrou 3 litros de cristalóide no intraoperatório, vamos dizer. E aí, a cirurgia durou 2 horas e meia, 3 horas, você levou o paciente para a sala de recuperação e o paciente está hipotenso na sala de recuperação. Hipotenso, hipotenso, hipotenso. E você faz vasopressor e você dá mais cristalóide. O que acontece com esse paciente? Bom, várias coisas podem estar acontecendo com esse paciente, mas uma delas, esse paciente pode estar hipovolêmico, porque o volume circulante efetivo dele, o que está dentro do vaso, é só 20% daquilo que você administrou. Então, se você deu 3 litros, ele tem 600 circulando agora na volemia dele, no volume circulante efetivo. O resto, os 2 litros e 400 sobrando, estão no interstício, fazendo edema. Então, a gente tem que pensar um pouco dessa forma para entender o que está acontecendo no nosso paciente, tanto intra quanto pós-operatório. Em compensação, quando a gente dá coloide para o nosso paciente, como albumina, por exemplo, a gente sabe que praticamente 100% do volume administrado vai ficar dentro do vaso. Então, se eu pego, por exemplo, albumina 5%, que é o que eu tenho aqui no Canadá para fazer como coloide, eu sei que o que eu administro, 85% fica dentro do vaso nas primeiras 3 horas de administração, desde que o endotélio esteja ileso.
desde que eu não tenha lesado o endotélio desse paciente administrando litros e litros e litros de cristalóide, tá bom? Então, isso é verdade, desde que a barreira endotelial vascular esteja íntegra. Porque a partir do momento que eu lesar a barreira endotelial, e o que lesa a barreira endotelial? Excesso de volume é uma das coisas que lesa a barreira endotelial. Inflamação é algo que lesa a barreira endotelial. Então, por que o paciente séptico, por exemplo, incha tanto? Ele tem tanto edema? Porque ele tem inflamação e lesão de barreira endotelial. Então, tudo que é intravascular, incluindo as proteínas, são capazes de passar pelo interstício, para o interstício por meio do endotélio lesado. Bom? Muito bom. Vamos rever um pouquinho dos tipos, a qualidade de fluidos que a gente tem disponíveis hoje no mercado. Bom, então a primeira coisa são as duas categorias maiores, que é cristalóide versus coloide. Então, cristalóide são aquelas moléculas menores, né? Então, solutos bem pequenininhos, sais, que são capazes de passar livremente através, né, da barreira endotelial. Enquanto os coloides são moléculas maiores que não são capazes de atravessar a barreira endotelial se ela estiver íntegra. Dentre os cristalóides, a gente tem duas categorias principais. A gente tem os cristalóides balanceados e os cristalóides não balanceados. E aí entra a primeira informação que eu sempre falo também nas minhas aulas, do quanto a solução salina, conhecida antigamente como solução fisiológica, de fisiológica ela não tem absolutamente nada. Hoje a gente sabe que quando o paciente recebe mais do que 2 litros de solução salina, a chance de ele ter disfunção renal pós-operatória é bastante grande, principalmente se ele for um paciente com alto risco de insuficiência renal aguda. Você tem uma diminuição da perfusão renal mesmo em voluntários sadios. Imagina no paciente com risco grande de lesão renal aguda pós-operatória, tá bom? Então, solução salina e ringer simples não são boas soluções para a gente fazer no intraoperatório. Você vai me perguntar, aí eu já sei qual é a pergunta que vai vir. E a neuro? O que a gente faz na neuro? Né? Porque a neuro, a gente sabe que a gente não pode encher o paciente de ringer lactato, porque ele é hipoosmolar, a gente vai ver a tabela de osmolaridade, e que ele pode fazer edema cerebral. Então, o que eu faço na prática clínica? Eu misturo os dois. Então, se eu fiz 1 litro de solução salina, eu faço 1 litro de ringer lactato. Isso parece ser o tipo de reposição volêmica, o tipo de plano, de algoritmo de reposição volêmica para neuro que tem melhor resultado, porque você não causa nem disfunção renal aguda por excesso de solução salina e nem edema cerebral. Lógico que tudo depende da quantidade, né? A gente sabe que tudo é veneno, só depende da dose que a gente faz, já dizia Paracelsus lá atrás. Muito bom. E o que são cristalóides balanceados? São aqueles, primeiro, que a composição de solutos é a mais próxima possível da do sangue, da do plasma. Não tem excesso de cloro, não tem excesso de sódio. E, além disso, os cristalóides balanceados são aqueles que têm precursores do bicarbonato na sua solução, diminuindo, assim, o risco de acidose, geralmente hiperclorêmica desses pacientes, tá bom? Bom, e os coloides? Como é que a gente divide, grosseiramente? Em coloides naturais e em coloides sintéticos. Natural, o que a gente tem é a albumina humana e, óbvio, plasma fresco congelado, glóbulos vermelhos, plaquetas, né? Então, esses são todas moléculas grandes e que ficam dentro do vaso. Mas a albumina é o protótipo dessa solução hoje de uso diário para a gente. Enquanto os sintéticos incluem-se aqui a gelatina, as destranas e o hidroxietilestache. A gente sabe que desde 2012 os coloides sintéticos estão caindo em desuso, principalmente para os pacientes mais graves. Então, que pacientes são esses? Aqueles que estão sépticos, que são vítimas de politrauma muito intenso,
que têm disfunção renal prévia ou que têm disfunção hepática prévia, ou aqueles que já estão com distúrbio de coagulação, né? Importante. Então, esses pacientes já não devem. Esse remédio não é para esse paciente, não está indicado, está contraindicado para esses pacientes. Ele ainda é usado em muitas cirurgias nos pacientes rígidos. Então, paciente rígido, sem disfunção renal prévia, sem sepse, etc., não tem contraindicação do uso dos coloides sintéticos formal, né? Em compensação, a albumina, a gente tem usado para a maioria dos pacientes que tem contraindicação para os coloides sintéticos, com exceção dos pacientes com trauma crânioencefálico, porque a albumina aumenta ainda a mortalidade dos pacientes com trauma crânioencefálico. Então, para esses pacientes, a gente fica com bastante dificuldade na reposição volêmica. Muito bom. Então, tudo isso que eu estou falando dos cristalóides é baseado em fatos reais, né? Então, se a gente pegar essa tabela, que é a composição do plasma, que é essa linha de baixo aqui em azul clarinho, comparado com os cristalóides disponíveis no mercado, a gente vai ver que o Ringer lactato e principalmente o Plasma-Light são as soluções mais parecidas com o plasma, e por isso são chamadas de soluções balanceadas. Enquanto o Ringer lactato tem o lactato como precursor do bicarbonato, o Plasma-Light possui o gluconato como precursor. Então, são características diferentes de precursores, que não vem ao caso nessa aula, mas que têm vantagens e desvantagens um sobre o outro, né? Quando a gente compara com a solução salina, por exemplo, que só tem sal, água e sal, né? Olha a quantidade de cloro que a gente tem na solução salina, 154 mEq, comparado com mais ou menos 100 mEq do plasma. Então, a gente tem 50% a mais de excesso de cloro nessa solução. Bom, muito bom. Vou pular aqui. Bom, então, o que a gente tem de evidência científica hoje em termos de tipo de fluidos? Bom, todos os fluidos, como a gente falou, são remédios. Então, a gente tem que considerar a população que a gente vai usar, a dose que a gente vai usar, quando a gente vai usar e quando a gente vai parar de usar, né? Então, essas são informações importantes. O que parece é que quando a gente usa as soluções coloides sintéticas, parece acontecer um distúrbio de coagulação. Porém, quando você usa principalmente a reposição volêmica com a albumina parece ser protetora da barreira endotelial. Então, assim, a viscosidade do sangue que a albumina fornece quando a gente acrescenta albumina no nosso plano de reposição volêmica parece favorecer a reconstituição do endotélio e atenuar a inflamação. Então, a albumina talvez seja uma alternativa interessante, principalmente naqueles pacientes que estão mais inflamados ou que vão muito provavelmente desenvolver um quadro de inflamação sistêmica ou de sepse mesmo, né? Então, as grandes barrigas, as grandes cirurgias abdominais, pacientes muito idosos que têm disfunção endotelial. Então, parece ser uma boa alternativa, né? Sendo que, como eu falei para vocês, várias coisas degradam o glicocálice, várias alterações fisiopatológicas do período perioperatório, como toda a reação de isquemia reperfusão, então, por exemplo, cirurgias vasculares, todas elas vão causar algum dano endotelial, algum dano de glicocálice, sepse, hipóxia, a hiperglicemia, por exemplo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E de evidência, o que parece é que a albumina é uma das soluções que restaura ou protege o glicocálix dessas lesões, protegendo, então, o endotélio. Bom, vamos falar agora de quantidade, de novo, de fluido com evidência científica. Bom, esse é um artigo já velhinho, acho que ele, se não me engano, ele é de 2009, e que introduziu para a gente um termo muito importante, que é o termo de responsividade a fluidos. Então, esse artigo começa a conversar com a gente sobre algo muito interessante,
até começo desse século, todas as vezes que a gente via um paciente em choque, né? Então, paciente paciente hipotenso, paciente taquicárdico, a primeira coisa que a gente fazia era dar fluido, não é? E dá fluido, aí dá mais um pouco de fluido, aí dá mais um pouco de fluido, e vai vendo o que acontece, né? E aí, esse artigo trouxe um conceito muito simples, mas muito interessante para a gente, que nem tudo é tratável com fluido. Nem todos os pacientes que apresentam sinais de choque são responsivos à administração múltipla de fluidos, né? E o que eles estudaram, né, mostrou para a gente que, na verdade, só 50% dos pacientes da UTI são responsivos a fluido. E quando eu digo responsíveis a fluido, são aqueles pacientes que, após a administração de um bolus de volume, seja ele 300 ml de cristalóide, 150 de colóide, o bolus que você quiser, só 50% deles vão responder com aumento do débito cardíaco. O resto pode responder, inclusive, com diminuição da função cardíaca. Bom, então, a partir daí, a tal da reposição volêmica guiada por metas virou a febre do momento, né? Então, se a gente pegar de 10 anos para cá, é isso que parece ser algo bastante interessante. Na verdade, a gente já evoluiu disso para praticamente o personal infuser, né? Assim, a gente já está, em vez de personal trainer, a gente está virando personal infuser of fluids para os nossos pacientes, mas sempre baseado em variáveis hemodinâmicas que a gente estabeleceu previamente para esses pacientes. Bom, então, a fluidoterapia ela deve ser guiada e titulada como qualquer outra droga, qualquer outro fármaco, individualmente com objetivo terapêutico e guiado pelas contraindicações dos pacientes. Não vou dar o antibiótico X para quem é alérgico ao antibiótico X, eu não vou dar succinilcolina para quem tem hipertermia maligna, eu não vou dar colóide sintético para quem está séptico. É igualzinho, né? O mesmo raciocínio. Porque é aquilo que eu falei, tudo é veneno, só depende da dose. Bom? Em relação à Goal Direct Therapy, né, a terapia guiada por metas, a gente acha que é alguma coisa muito nova, né, muito recente, mas não, se a gente pegar esse editorial do Critical Care lá de 1999, ou seja, do século passado, o Boyd, né, já falava que você não fazer uma terapia volêmica guiada por metas hemodinâmicas pode ser, inclusive, considerado antiético. Porque a gente já tem o conhecimento de que dar fluido simplesmente porque eu esqueci a bag aberta, né? Não dá mais, né? Bom, e aí começaram a surgir uma série de resultados de research, né, de pesquisas, mostrando que parece sim que a terapia guiada por metas, principalmente naqueles pacientes que estão sob alto risco de complicações pós-operatórias relacionadas ao excesso de volume, influencia no desfecho pós-operatório, inclusive com diminuição da mortalidade 6 meses após a anestesia desse paciente. Então, não é só amanhã, não é só durante a internação desse paciente, são meses depois que esse paciente sai do hospital, né? E a reposição volêmica guiada por metas, ela é baseada em algo muito simples, que é o tal do desafio volêmico. O que é o desafio volêmico? Vamos pensar como a gente pensa num bebê. Quando o bebê está chorando, a gente não sabe por que ele está chorando. Eu não tenho filho, mas eu tenho sobrinho, tenho os meus sobrinhos aí do Luquinha, né, a Lulu e a Helena. Então, quando começa a chorar, a gente olha pro bebê e fala assim, bom, e agora? Aí a gente vai lá e põe chupeta. Aí não é a chupeta. Aí a gente vai dar leite. Aí não é o leite. A gente vai trocar a fralda, não é a fralda. Então, a reposição volêmica, a gente tem que pensar assim, o que é o desafio volêmico? A gente vai pôr a chupeta e ver o que acontece. Então, se eu der um fluido e não tiver a resposta desejada, não tiver
atingindo a meta que eu estabeleci previamente, que seja aumento da pressão, diminuição do delta-PP, melhora do índice cardíaco, você pode escolher o que você quiser. Provavelmente não adianta ficar enfiando a chupeta na boca da criança, não adianta ficar dando fluido para o paciente, que não vai resolver o problema. A criança vai continuar chorando e o paciente vai continuar instável. Então, a vantagem do desafio volêmico é, primeiro, ele pode quantificar a resposta cardiovascular durante a infusão de volume que você está dando. Igualzinho a chupeta. Pois a chupeta, você já está ali dosando o que vai acontecer com a sua criança. Além disso, se for isso o problema, ele já vai começar a corrigir o problema. Então, ele já vai começar a corrigir o déficit volêmico desse paciente. E você dar pequenas alíquotas, fazer pequenos testes, facilita, porque você diminui o risco de hipervolemia, você diminui o risco de ficar enfiando a chupeta na boca da criança o tempo inteiro, né? Você vai tateando, titulando essa resposta. Então, lembrando dessa analogia, fica fácil a gente entender o que é o desafio volêmico. Para fazer o desafio volêmico, a gente tem que monitorar o paciente. Então, não existe mais, por exemplo, fazer anestesia só com oxímetro, né? Porque é rapidinho, é só uma sedaçãozinha, né? A gente sabe, né? A gente tem as resoluções todas brasileiras, já tem as mesmas resoluções aqui da Sociedade Canadense, que hoje a gente precisa monitorizar o nosso paciente. Por que a gente monitoriza o nosso paciente? Primeiro, para assegurar que esse paciente está recebendo oxigênio de forma adequada. Ele não adianta só estar com uma saturação boa, essa pressão está lá no calcanhar. Porque eu preciso de cabeça de pressão na microcirculação para que esse oxigênio que eu estou ofertando chegue aonde ele precisa chegar, que é na célula que vai transformar isso em energia para poder fazer o metabolismo todo acontecer. Além disso, monitorizando, eu consigo ser o anestesista que vai estar sempre um passo à frente da complicação. Então, eu começo a ver que a coisa está degringolando, ou seja, que a instabilidade está chegando antes de que ela aconteça. E, além disso, monitorar me permite direcionar a resposta terapêutica. Por quê, gente? A gente não pode esquecer que quando a gente dá volume para o nosso paciente, a única coisa que a gente melhora é volume. Se eu preciso melhorar função cardíaca, a função da vasculatura sistêmica, o que vai gerar melhor oxigenação e etc., pressão, eu preciso de outras coisas junto com o fluido. Eu preciso de fármacos vasoativos, vasopressores, inotrópicos e etc. Ok? Muito bom. E tudo isso, toda essa resposta que a gente quer ver do paciente quando a gente injeta fluido no paciente é dependente do princípio de Frank-Starling. Então, o que é o princípio de Frank-Starling? Em condições completamente fisiológicas, os nossos ventrículos, então o meu aqui, o seu de vocês aí, né? Eu tô até um pouquinho desidratado, porque tá um calor enorme aqui, eu tô sem água. Ele funciona na porção ascendente da curva de Frankenstein. Ou seja, se eu der um copo d'água para mim aqui agora, o meu volume sistólico vai dar um salto, ele vai aumentar, porque o meu coração vai sentir que você preencheu melhor esse coração e vai responder com uma força de contração maior. Chega um momento que a pré-carga aumentada já não influencia mais no aumento do volume sistólico. E, na verdade, o que acontece? A hora que eu começo a distender esse coração demais, eu posso, inclusive, diminuir a força de contração e, inclusive, piorar o volume sistólico do meu paciente. Então, é para isso que serve o desafio volêmico. Eu vou lá, dou a chupeta. Opa, parou de chorar. Daqui a pouco tá chorando de novo. Dou a chupeta de novo. Opa, parou de chorar. Chorou de novo. Dou a chupeta. Não parou de chorar. Então, provavelmente, agora não é mais isso que está acontecendo. Provavelmente, eu preciso também trocar a fralda. Eu preciso também usar o vasopressor. Bom? Muito bom. Se vocês estiverem cansados, vocês já me avisam que a gente corta. Muito bom. Então, o que eu escolho de meta para acompanhar?
Eu vou escolher débito cardíaco, eu vou escolher volume sistólico, eu vou escolher pressão venosa central, vou usar um ecotransesofágico, o que eu vou usar? Na verdade, se a gente pegar aquela mesma meta-análise que que eu mencionei anteriormente, né, daquele grupo que fez comparando o restritivo versus liberal, o que a gente vai ver é que o que parece é que o monitor que você escolhe não faz grande diferença, desde que você saiba interpretar aquele dado de forma adequada. É óbvio que se você tiver um monitor dinâmico, ou seja, que faça a integração da fisiologia pulmonar com a fisiologia cardíaca, né? Por exemplo, variação de pressão de pulso, variação do volume sistólico, isso parece ajudar mais a você titular esse volume mais precisamente. Mas você não precisa ter um monitor super famoso ou caro para isso, porque a gente tem um monte no mercado, né? Você pode escolher. Bom, então o que a gente vai escolher? Vamos escolher, por exemplo, pressão arterial? Ou por exemplo, frequência cardíaca, né? A gente pode escolher. O problema da frequência cardíaca, e esse primeiro artigo aqui, ele fala de uma forma muito interessante, né? O problema da frequência cardíaca é que a gente vai estar errado em 50% das vezes. Porque a frequência cardíaca ela é influenciada por uma série de coisas, não só pela volemia do paciente. Então, se meu paciente, por exemplo, está com 120 de frequência cardíaca, ele pode estar com 120 porque ele está hipovolêmico, mas ele pode estar com 120 porque ele está com dor. Ou ele pode estar com 120 porque ele está séptico e os receptores periféricos simpáticos conseguem detectar isso e lançar um aviso para o coração e falar, bate mais forte aí que a gente precisa eliminar essas toxinas. Então, assim, frequência cardíaca não é uma boa alternativa. E pressão arterial? Pressão arterial por si só também não é um marcador tão preciso, porque é um marcador estático. E tudo que é estático não é tão preciso. Mas a gente sabe hoje, por uma série de artigos, que existe sim uma pressão arterial que precisa ser mantida durante a cirurgia. Então, tem um artigo de 2019 de um grupo importante da Inglaterra e dos Estados Unidos que comparou qual é a pressão ideal perioperatória para os pacientes, principalmente de cirurgias de grande porte, principalmente abdominais, que influencia no prognóstico desse paciente, nos desfechos pós-operatórios. E eles chegaram à conclusão de que, idealmente, a gente não pode manter a pressão arterial média menor do que 65 a 70 de pressão arterial média, ou 100 de pressão arterial sistólico, ou 30% da pressão inicial média. Né? Então, assim, a gente não pode fazer isso, porque a gente vai lesar o rim e a gente vai aumentar a mortalidade desses pacientes. Então, assim, apesar da pressão arterial não ser tão precoce, tão fidedigna, ela é um guia importante para guiar a nossa, não só a reposição volêmica, mas a introdução dos vasopressores e etc. Já que a pressão arterial não é tão fidedigna, e se a gente combinar um pouco os valores que a gente encontra na pressão arterial? Por exemplo, a gente pode medir a pressão de pulso do nosso paciente. Se o meu aparelho de monitorização multiparamétrico não tem variação de pressão de pulso, não tem um delta PP, por exemplo, eu posso calcular a pressão de pulso do meu paciente. E olha que interessante, quando a gente calcula a pressão de pulso, que é simplesmente a pressão sistólica menos a diastólica, existe um valor preditivo positivo significativo de hipovolemia quando há elevação de 9 a 12% da pressão de pulso após a administração de volume. Nesse caso, eles fizeram a administração de volume endógena, eles levantaram a perna dos pacientes, eles fizeram a manobra passiva de elevação das pernas. Então, talvez seja uma alternativa. Isso aqui, então, todo mundo tem. Isso aqui é um oxímetro de pulso, é a curva de pletismografia. Se eu olho para a minha curva de pletismografia e encontro esse tipo de variação, alguma coisa está estranha. É o mesmo conceito da variação de pressão de pulso, da variação de pressão sistólica.
é a mesma variação de acordo com o ciclo respiratório. Provavelmente, se eu oferecer um desafio volêmico para esse paciente, essa variação vai começar a diminuir. Isso quer dizer que a pressão intratorácica não está influenciando tanto mais na pressão de pulso do meu paciente. Então, é outra coisa que todo mundo tem na mão, né? Bom, o que é importante, né? Então, qual que é o papel do exame clínico na decisão de administração de fluidos um paciente com estabilidade hemodinâmica? É enorme. A gente precisa olhar o nosso paciente. A gente precisa palpar o nosso paciente. A gente precisa ver o enchimento periférico do nosso paciente, o refil transcapilar, né? A gente já viu que a monitorização básica pode nos ajudar, sim, a repor o fluido do nosso paciente, desde que a gente entenda que a gente precisa fazer alíquotas e esperar a resposta daquela alíquota que a gente está dando. O desafio volêmico, ele pode ser feito do jeito que vocês preferirem. Vocês podem fazer desafio volêmico com cristalóide ou com coloide, desde que você escolha o fluido que o paciente não tenha contraindicação. E o que é mais seguro de se olhar quando você faz um desafio volêmico? Ainda são as variáveis dinâmicas. Mas se você não tem a variável dinâmica, use o que você tem. Quanto mais peças vocês integrarem nesse quebra-cabeça, então, por exemplo, vou pegar a pressão, vou pegar a curva da pletismografia, vou calcular a diferença entre a pressão sistólica e diastólica e calcular minha pressão de pulso mais próximo do alvo, vocês vão conseguir chegar. Bom, por que é importante olhar o seu paciente? O João Levançan, ele falou disso pra gente há alguns anos já. Ele falou das janelas pelas quais a gente consegue enxergar o que está acontecendo na microcirculação desse paciente. Que janelas são essas? Por exemplo, oligúria. Se a gente vê um paciente que está oligúrico no intraoperatório, desde que ele não esteja sendo submetido a uma cirurgia com pneumoperitônio, que espreme tudo lá dentro, diminui o fluxo sanguíneo renal, é esperado. Se é uma cirurgia aberta, por exemplo, isso quer dizer que o rim está sendo mal perfundido. Se eu pego um paciente que está com alteração cognitiva, com alteração cerebral, quando ele chega para mim no pré-operatório, por exemplo, paciente com trauma de perna, ele quebrou a tíbia, fratura exposta, por exemplo, e não bateu a cabeça, foi só, mas ele chega para mim meio confuso, meio obnubilado, é má perfusão cerebral. Então eu não vou fazer uma hack nesse paciente, eu vou parar esse paciente depois da hack, né? Ele está muito hipovolêmico, porque ele está com má perfusão cerebral. Quando o paciente está com a pele mosqueada, tudo bem? Pele mosqueada, pele fria, isso também é má perfusão periférica. Então, talvez não seja o melhor momento para você fazer fármacos que vão mudar muito a hemodinâmica desse paciente. Não vou fazer uma hack no paciente que está suando frio, tá? Então, a gente precisa olhar o paciente, né? A reposição volêmica, a gente já conversou um pouquinho sobre as variáveis hemodinâmicas, né? E a gente não pode esquecer dos exames clínicos. Apesar dos exames, laboratoriais não serem tão precoces de mudança, quando eles estão alterados, a gente já está um pouquinho atrás do que a gente deveria estar. Então, se eu estou com um paciente que está com lactato aumentando, que está com saturação venosa central aumentando, que está com o gap de CO2 aumentando, você está frente a uma diminuição da perfusão, da microcirculação, né? A gente já viu o desafio volêmico e até quando a gente vai dar volume? Até quando o paciente conseguir responder o seu volume. Depois disso, o que a gente vai estar fazendo é edema. E aí, quando a gente começa a fazer edema, começa a ficar mais complicado, porque a gente já sabe que a gente está lesando, inclusive, o endotélio. E a hora que a gente lesa o endotélio, aí começa a ficar mais difícil a anestesia. Não vou nem entrar muito nesse assunto, PVC não serve para reposição volêmica, tá bom? Até o João Levançan e o De Baker voltaram a conversar um pouco sobre PVC nesses últimos tempos, mas se a gente quiser usar PVC como guia para reposição volêmica, provavelmente a gente vai errar.
Da mesma forma que a gente vai errar com o cateter de artéria pulmonar, né? O Marik matou o cateter de artéria pulmonar em 2013, né, o nome do artigo vem como obituário, e aí ele deixa muito claro que hoje o Swan-Ganz ele é utilizado para pacientes que apresentam hipertensão pulmonar e que precisam ser manejados por conta da hipertensão pulmonar, e aí sim você vai fazer todo o seu tratamento baseado nos parâmetros que você está encontrando ali. E é isso, tá bom? Doppler transesofágico, espetacular. Se você tem um na mão e sabe usar, vai fundo. Mas ele é caro, ele é intermitente, ele é algo que é examinador dependente e que não é todo mundo que tem um na mão para utilizar, né? E as variáveis dinâmicas que a gente conhece, a gente tem que lembrar que também tem limitações, né? Então, sempre que eu tiver com paciente arrítmico, com paciente em respiração espontânea ou com paciente que está precisando de volume correntes menores do que 8 ml por quilo, ou que tiver ali naquela zona cinzenta de 10 a 15%, que eu não tenho ideia do que está acontecendo, não vai me ajudar com as informações. Como eu já disse para vocês, todas essas informações de macrocirculação são só a pontinha do iceberg. Se eu quero saber o que está realmente acontecendo com o meu paciente, eu tenho que olhar a microcirculação. E eu ainda não tenho um microscópio para clínica para a gente olhar a microcirculação. Essa foto é de um microscópio experimental, e essa é uma foto sublingual de um paciente séptico versus um paciente normal. Então, esse é o paciente normal. Vocês podem ver que a microcirculação ela é homogênea, enquanto o paciente do lado direito da tela, para mim, né? Eu sou péssima de direita e esquerda, mas o paciente da foto B tem uma vasculatura muito mais heterogênea, mostrando, então, déficits de microcirculação, tá bom? E o que eu tenho na minha mão se eu não tenho microscópio? Eu tenho lactato. E eu sei que se eu começo a ver o lactato subir e não consigo limpar esse lactato da circulação, isso é muito ruim. Esse lactato ele tem que ser limpo, ele tem que ser clareado. E quanto antes ele for clareado, melhor a resposta do paciente. Porque se eu demorar para clarear esse lactato, a mortalidade só aumenta. Se um paciente não volta para lactato normal dentro dos primeiros 4 dias, a chance de mortalidade é quase de 100%. Bom? A diferença entre o CO2 arterial e venoso também me ajuda a saber se eu estou hipovolêmica ou não, assim como valores de saturação venosa central baixos, abaixo de 71%, também me mostram um déficit na circulação, da microcirculação desses pacientes. Bom, importante é ter... Especial de assistência financeira aos partidos políticos. Entrou, o importante é a gente ter... quantas peças a gente puder desse quebra-cabeça. Mesmo que você monitore o seu débito cardíaco pelo eco transesofágico, você não vai saber a resposta correta se você usar só isso como parâmetro. Quanto mais pecinhas a gente juntar nesse quebra-cabeça, entre valores hemodinâmicos e laboratoriais, mais fácil vai ser eu enxergar o que está acontecendo, onde precisa acontecer, que é lá na microcirculação. Então, se a gente puder resumir hoje o que é a reposição volêmica, é isso. É o quanto necessário, mas o mínimo possível, né? Porque senão a gente vai estar criando complicações. E hoje já tem até gente estudando alterações genéticas, de gente que responde melhor a fluido, a qual tipo de fluido e tal. Então, daqui 10 anos, provavelmente, quando eu for conversar sobre isso, a gente vai estar num outro nível completamente diferente, ou não, né? Pode ser que eles falem assim, a gente só precisa entender melhor mesmo a hemodinâmica dos nossos pacientes, tá bom? Para terminar, eu quero só lembrar uma coisa para vocês. Hoje não existe reposição volêmica de cirurgia de grande porte que não inclua um vasopressor, né? A gente já viu que fluido só aumenta volume. Se eu quiser melhorar minha resistência vascular sistêmica, se eu quiser melhorar minha cabeça de pressão, se eu quiser melhorar minha função cardíaca, muitas vezes eu preciso usar outros tipos de fármacos, né? Então, esse é um artigo muito interessante que usaram noradrenalina junto com fluidos, né, em cirurgias de grande porte, e eles viram que houve uma diminuição da mortalidade e do risco de
infarto do miocárdio pós-operatório, com diminuição de, inclusive, pneumonia e tempo de ventilação mecânica, né? Porque a gente não exagerou no fluido, a gente tratou a chupeta quando precisava da chupeta, a fralda quando precisava da fralda, né? Então, para terminar, eu quero deixar sempre a mensagem que eu deixo. Fluido é a melhor coisa que tem, a coisa mais legal de estudar, é a coisa mais legal de a gente fazer para o nosso paciente. Parece que não tem segredo nenhum, mas se a gente não conhecer, ela vira nossa inimiga e pode sim causar, inclusive, a morte do nosso paciente. Bom, eu tenho uma partezinha de transfusão de hemoderivados. A gente poderia parar agora, porque o que eu quero de hemoderivados, na verdade, existe muita controvérsia ainda. Se vocês tiverem interesse e quiserem continuar depois das perguntas de reposição volêmica, a gente fala mais 10 minutinhos de hemoderivados. Excelente, Lala. Pra você ter uma ideia, chegou aqui acho que o máximo que eu consegui contar aqui foram quase 140 participantes. Que E para você ter uma ideia da sua importância, minha mãe, que geralmente dorme às 7 da noite, está assistindo a aula. Tá? Mas tia Maria do coração também, né? Já são 9 e ela está assistindo. Uma coisa que você falou aí na aula, a única coisa que eu não concordei, você falou de João Luiz, mas você esqueceu de citar Daniel, né? O sertanejo antes de mim, né? Verdade, mas aí não tá na medicina, né? Você falou da medicina. Eu pensei que você estava falando de ídolo. Não, Da Daniel vida, Sertanejo. não. Da vida, né? Daniel Sertanejo é mais... me mandaram algumas perguntas aqui. Não me entrega meus podres, o pessoal acha que Não, é legal. Essa aí foi... o Tício tá falando aqui alguma coisa. É a primeira aula a primeira vez que ele vê essa aula. Tadinho. Me mandaram umas perguntas aqui. Então, tá. O pessoal tá com vergonha de mandar lá no chat e mandaram aqui no WhatsApp. Alguns você já respondeu, como o que usar na neurocirurgia, você falou na aula, né? Uma aqui que eu achei bem difícil de responder. Se você fosse, eu acho que tem muita gente que faz gestão hospitalar que está assistindo. Se você fosse gestor hospitalar e tivesse que escolher um colóide, qual você pediria para o seu hospital comprar? Hoje, albumina, 100% das vezes. Pronto. Eu acho que a albumina hoje, ela vem com um arsenal de para-efeitos, né? Não só de reposição volêmica, que parece ter uma grande vantagem sobre os colóides sintéticos. Eu uso o colóide sintético no Brasil, eu não uso aqui não tem colóide sintético. Tipo, aboliram. Mas a albumina, além de ela preservar e parece proteger o endotélio, ela parece ser uma moduladora anti-inflamatória. Tem outras coisas aparecendo sobre a albumina desses para-efeitos que parecem ser vantajosos. Então, hoje, por exemplo, cirurgia de grande porte que não seja neuro, principalmente barriga, a gente usa albumina praticamente em 100% dos pacientes. Certo. E aí já completa com outra questão que é complementar. Existe uma dose máxima segura de albumina para usar? Né? Então, na verdade, não existe dose segura de nada, porque a gente vai titular de acordo com a resposta que o paciente está apresentando. Então, assim, não existe um efeito teto, uma dose teto. É tão dinâmico o período perioperatório, né, que se a gente fizer corretamente, né, os testes volêmicos, você vai ver que a gente vai usar muito menos volume do que a gente usa normalmente. A gente vai usar no momento certo e o volume correto. Então, pra vocês terem uma ideia, aqui o que eu faço? Se eu pego um paciente muito inflamado, por exemplo, uma isquemia mesentérica ou uma perfuração de colo, né, uma deficiência de sutura e tal, eu nem gasto muito cristalóide. Tipo, eu uso lá porque eu já sei que ele veio da UTI ou ele vai para a UTI e vai receber uma montanha de cristalóide. Então, praticamente a minha reposição volêmica no intraoperatório é albumina 5%. Excelente. Alguém perguntou aqui se a diurese serve para alguma coisa. Você falou na explicação. E aí, inclusive, Luquinha, tem alguns artigos agora mostrando que, inclusive aqueles testes, mini testes que a gente faz durante a cirurgia, sabe? Tipo,
vamos dar Um uma lasicro, forçadinha no sim, rio, um né? diurético, é. Vamos fazer aqui, mas não é 20 miligramas de furosemida, né? É tipo, vamos fazer aqui 5 miligramas de furosemida e ver o que acontece. Isso realmente parece mostrar que você está atrás na sua volemia, mas ainda tem muito dado para aparecer. Isso assim, está começando a aparecer agora. Eu lembro que a gente discutiu isso até uma vez de fazer um trabalho, né? Porque Isso, tem pouca coisa isso a publicada gente sobre deveria isso. fazer. Uma coisa que eu botei aqui, acho que há 2 anos atrás, no CBA do Pará, eu dei uma aula de alça fechada e anestesia venosa. E quando eu fui pesquisar, eu vi muita coisa falando sobre alça fechada em reposição volêmica, no processo de automatização dos monitores guiando a reposição. Tem alguma coisa, mas na época que eu li, não tinha nada muito relevante, na verdade. Era só experimental ainda. Uhum. Você já viu alguma coisa nova Para sobre isso? você ter uma ideia, quando a gente ficou no Texas, né, vai fazer 12 anos que a gente chegou lá, então a gente ficou 2 anos lá, a gente já estudava automatização, o closed loop therapy e ou assistido ou totalmente fechado, né, de reposição volêmica. Na verdade, o Canesson na Califórnia já está fazendo, mas muito mais com vasopressor, com noradrenalina do que com fluidos. E eu imagino que provavelmente mais aí uns 5 anos no máximo a gente tenha, assim, como tem pro Propofol e etc, né? A gente tem, como tem o Mac Sleep, talvez a gente tenha um Mac Fluids aí para fazer. Estão me perguntando aqui sobre fluidoterapia em crianças. Devemos ser mais liberais que adultos de uma forma geral? Essa é a pergunta que sempre aparece, né? Assim, na verdade, criança é sempre uma incógnita. Então, assim, o que tem de criança ainda? Existe, sim, uma tendência a ser mais liberal. Inclusive, quanto menor a criança, então aquelas NECs, né? Como fala mesmo, NEC? O que é a tradução do NEC? Enterocolite necrotizante. A enterocolite necrotizante, né? Que são alças super expostas para os bebês. A gente ainda continua fazendo 15, às vezes 20 ml por quilo. Mas aí é interessante porque o pediatra, ele já faz, né, as alíquotas, ele faz 10 ml em bolo por quilo, ele faz mais 10 ml por quilo. Então, ele vai acompanhando meio pela resposta do bebê, né? E o bebê e a criança menor, é mais fácil de a gente avaliar a hidratação pela mucosa, porque não existe desses aparelhos de monitorização que a gente tem para o adulto, não tem nada para criança validado. Então, sim, a gente continua sendo mais liberal um pouco, mas também guiando pela resposta individual das crianças. Costuma fazer soro albuminado com solução balanceada ou só albumina? Não, aqui eu tenho a solução 5% já pronta, mas quando eu estava no Brasil, que a gente fazia, eu só tinha a solução de 20%, a gente misturava no Ringer lactato. Então, no cristalóide balanceado, se tiver plasma light, no plasma light. Não faça com Ringer simples, porque o Ringer simples, em termos de cloro, tem mais cloro que a solução salina. Então, assim, você continua fazendo excesso de cloro nos seus pacientes. Então, a solução balanceada com a albumina para trazer para os 5% funciona super bem. Tem uma pergunta aqui bem interessante, que é aquele artigo que você me mostrou assim que eu entrei na residência lá do British de 2002, respondi bem. Perguntam aqui, se você realizar um bloqueio, anestesia geral, nós produzimos vasodilatação. Assim, não há um status de maior necessidade de volume no transoperatório que se desfaz no pós-operatório? Isso falaria a favor do uso de vasopressores? Com certeza. Na verdade, quando você está com paciente... É engraçado isso, né? Porque tem muita gente fazendo bloqueio de neuroeixo com anestesia geral e não só para o pós-operatório, mas para o intraoperatório no protocolo ERAS, né? E aí, assim, não existe hoje fazer a reposição volêmica desse conjunto de coisas acontecendo ao mesmo tempo, ou seja, bloqueio de neuroeixo com bloqueio simpático brutal, mais depressão miocárdica das nossas outras medicações e vasodilatação das outras medicações, se a gente não usar
Eu uso fenilefrina aqui, que é o que eu tenho também noradrenalina, etc., mas é o que a gente usa no dia a dia. Nossa anestesia, a minha anestesia aqui mudou totalmente. A anestesia hoje é propofol, fentanil, rocurônio e fenilefrina, né? Assim, já tá na bomba. Só com fluido você vai acabar encharcando esse paciente e é o paciente que vai evoluir mal no pós-operatório. Concordo. Eu acho que respondeu quase todas as dúvidas aqui. Tem outra pessoa perguntando sobre o gap de CO2, se para monitorizar a microcirculação é uma alternativa mais precoce que a cinética do lactato? Na verdade, ela mas ela responde a mesma pergunta. Então, assim, o lactato, ele não serve como um parâmetro precoce, mas a partir do momento que você tem o aumento, você tem certeza que a coisa já está na respiração anaeróbia, né? Que a microcirculação está sofrendo. Então, sim, se você puder manipular, coletar o gap de CO2, mesmo a saturação venosa central, você vai começar talvez a perceber isso um pouquinho antes, mas não vejo assim como algo que seja tão melhor do que o lactato, né? Mas talvez seja um pouquinho mais precoce. De novo, não adianta só olhar isso, você tem que olhar todas as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então eu sempre, por exemplo, na aula de transfusão, eu sempre falo isso. Existe um trigger mágico de transfusão? Não. Eu posso estar com o mesmo paciente que está com hemoglobina de 8, mas que está com frequência, com pressão arterial, borderline para hipotenso, com CO2, o gap de CO2 alargando, saturação venosa central caindo, lactato aumentando, esse paciente vai receber a transfusão sanguínea. Se eu estou com um paciente com 8 de hemoglobina, mas que está bem da pressão, que o lactato está ok, provavelmente ele não vai receber transfusão sanguínea. Então, assim, é uma junção de informações para você poder decidir. Acho que era, em relação à reposição volêmica, era isso, Laís, de dúvida. Você quer continuar? Ou marcamos outro dia? Podia marcar outro dia, a gente Eu acho que discute fica um pouco mais profundo. Mais didático, né? Uhum. Peraí que apareceu mais uma dúvida aqui. Peraí. Você não usa o Stach em nenhuma cirurgia? Aqui no Canadá não, porque eu não tenho. Uhum. Mas no Brasil eu usava. Então, por exemplo, eu estou com um paciente da Gineco, por exemplo, que é ígida e que começou a sangrar e que não para de sangrar. Por exemplo, outro dia eu estava fazendo uma anestesia para uma paciente aqui que fez uma retirada de um cisto ovariano enorme e tal, não sangrou nada, sangrou tipo 20 ml. Aí ela precisava também fazer o que era? Era uma coisa superficial na vulva e que sangrou 600 ml. E aí, nessa hora que sangrou desesperadamente, e eu já tinha dado volume um pouco, tal, se eu tivesse um colóide na mão, eu ia dar um colóide para essa paciente, um sintético, né? Porque era uma paciente ígida, sem risco nenhum de fazer, quer dizer, um risco baixíssimo de fazer insuficiência renal, risco baixíssimo de fazer sepse. Essa paciente ia receber um Voluvem, com certeza, né? Uhum. E em relação ao colóide sintético, o mais seguro é o de baixo peso, menor peso molecular, mais moderno, que o melhor exemplo é o Voluvem. Não estou fazendo propaganda, mas é o melhor. Gelatina, destrana, a gente praticamente não vê no mundo mais, né? A gente vê em alguns lugares aqui, a gente ainda vê. Eu acho que é isso. Quero agradecer novamente você, Lala. Sempre, a gente mata a saudade e aprende, né? Um combo. Não tenho palavras para agradecer mesmo. Queria ver se a Ali ou o Marcos querem falar alguma coisa, ou a gente pode encerrar o nosso primeiro webinar. Lucas, eu queria só agradecer a doutora Laís, viu? Fiquei impressionado, muito feliz, foi um sucesso total. Estou vendo os cooperados aqui, os associados, todos agradecendo. Gostei muito, já prepara outra aí que nós vamos continuar depois. Só convidar, é só convidar para vocês, eu não vou falar não nunca. Fala pro Rodrigo que eu vou incomodar ele também aí. Viu? Pode incomodar. Não, o mais engraçado é que eu falei, você não vai assistir minha aula? Ele falou, de jeito nenhum, não aguento mais ouvir você falar disso. Eu vou combinar com ele alguma coisa também.
Não, Pode com deixar. certeza. Gente, é um Ó, prazer, de verdade. É uma delícia estar aqui. É uma pena a gente não poder interagir mais com o pessoal, né? E o pessoal ainda está tímido de perguntar e tal. Mas, enfim, vocês conhecem o Luquinha? Manda pergunta para o Luquinha, ele manda para mim, a gente responde. E sempre que vocês precisarem, eu tenho um carinho enorme por Sergipe, por Aracaju, não só pelo Lucas, mas por todos vocês que sempre acolheram a gente também. Ó, o Fernando Tompou tá aqui, Obrigado. mandando Bonitinho. beijo. E Beijo, gente. Loreninha também tá assistindo. Lorena, fofinha. Minhas crianças. Todos os filhos de Laís. Minhas crianças. Tá bom lá. Um beijão. Obrigado. Beijo, querido. A gente se fala. Um Beijo. beijo, gente. Tchau.